Senhor presidente, caros colegas senadores, senadoras, eu hoje cedo dei uma entrevista na Rádio Senado e ainda eram 6h30 da manhã no meu estado do Acre e aqui já eram 8h30. Eu queria, senhor presidente, hoje me dirigir em nome do povo do Acre ao ministro dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues. Ele me recebeu há 10 dias atrás, foi atencioso, trouxe para a audiência membros da diretoria do DENIT, fez ligações para o superintendente do DENIT Acre Rondônia, ou Rondônia Acre, e determinou que providências fossem adotadas no sentido de melhorar o gravíssimo problema que estamos vivendo no Acre, relativos tanto à BR-364 quanto à BR-317. Eu estava acompanhando o prefeito Marcos Alexandre e quero agradecer ao ministro pelo entendimento que ele fez com o prefeito, atendendo uma solicitação nossa de auxiliar para que se faça uma recuperação num trecho perigoso da BR-364 na entrada de Rio Branco. Me refiro ao trecho da rotatória do novo distrito industrial, que quando o governador tive a satisfação de construir, até o que nós chamamos da rotatória da corrente. São 4,5 quilômetros, e sei que já foi feita a reunião, que ficou acertada nessa audiência, entre o chefe do escritório do DENIT, Acre Rondônia, o senhor Fabiano, e o prefeito Marcos Alexandre. E sei que, por determinação do ministro Antônio Carlos Rodrigues, vamos ter um bom encaminhamento dessa solicitação que eu e o prefeito Marcos Alexandre fizemos. Mas, senhor presidente, caros colegas senadores e senadoras, todos que me acompanham na Rádio e TV Senado, um tema que tem sido debatido nas colunas escritas por jornalistas políticos, nas colunas de opinião, na mídia, na imprensa acreana, diz respeito à situação das dificuldades que estamos passando na BR-364 e também na BR-317. O Acre tem nessas duas rodovias uma espécie de espinha dorsal da sua infraestrutura rodoviária. E lamento que alguns, mais atendendo interesse de suas opções políticas ou de seus patrões, usem de inverdades para tentar atingir o governador Tião Viana, o ex-governador Binho e até mesmo meu mandato como ex-governador e, especialmente, o governo da presidenta Dilma. Falam, enchem a boca, abusam das palavras para tentar, e alguns ditos líderes da oposição, para tentar manchar um trabalho que foi feito com muita dedicação e sacrifício, que foi a pavimentação da BR-364, de um exemplo de mal feito, de corrupção. E eu quero dizer, senhor presidente, que todo tipo de investigação já foi feita na BR-364 e certamente seguirá sendo feito, mas não vão encontrar nenhum esquema de corrupção. O que vão encontrar, e isso são os fatos e a verdade, o que vão encontrar é uma saga, é um exemplo de dificuldade para se fazer uma rodovia numa das regiões da Amazônia que tem um solo que eu não sei por que razão alguns analistas políticos, jornalistas,
e especialmente a voz da oposição, que anda, pelo menos em época de eleição, eles andam na BR-364, de não reconhecer algo óbvio. É só olhar para os lados, que nós temos um gravíssimo problema de solo numa área de mais de 400 quilômetros, que é de Sena Madureira até o Rio Liberdade. Você não tem naquela região, em muitos lugares, em dezenas e centenas de quilômetros, nem mesmo um solo vermelho para poder fazer base e fazer uma rodovia. Esses são alguns dos equívocos, presidente, que nós temos do planejamento maior na Amazônia. Óbvio que regiões como essa, o certo era o Brasil trabalhar com ferrovias, trabalhar as hidrovias, mas nós precisamos, no caso do Acre, que tem 9 rios paralelos, ter uma rodovia que faça a ligação entre todos os municípios. Agora vai se trabalhar como se faz uma estrada, uma rodovia com boa qualidade, se não se tem material para se fazer a estrada. Quando eu comecei a fazer essa obra de trás para frente, a pedra vinha de perto da Colômbia, 4.000 quilômetros de distância. A areia era ensacada saco a saco, transportada nas costas, para poder se criar uma condição de ter um pavimento parecido com asfalto. Nós, nessa região, temos que aplicar cimento no solo. Isso é uma técnica de engenharia chamada solo-cimento. O solo é frágil, você adiciona cimento para que ele possa ter alguma resistência. Agora, tudo isso numa região como em Tarauacá, que hoje faz aniversário, que chove 2.000 milímetros por ano. É impossível se ter nessa região uma estrada sequer boa. O máximo que dá para ter é uma estrada regular, e ela só será regular se tiver uma manutenção permanente, todos os anos. Em muitos casos, tendo que se refazer. Então, não é culpa do governador Tião Viana, que, como senador, me ajudou a iniciar a construção da rodovia BR-364, que ajudou o governador Binho, que levou adiante o projeto, numa parceria sempre com o Ministério do Transporte, com o DENIT, e numa saga do povo acreano de fazer. É óbvio que eu não estou aqui fazendo apenas uma justificativa. Eu estou aqui trazendo a verdade. E acho que os representantes da oposição do Acre faltam com a verdade, usam e abusam da mentira para tentar atingir os nossos governos em relação aos problemas da BR-364. Se não fosse uma ação dos nossos governos de fazer dessa rodovia uma obra delegada, ou seja, o Estado assumiu, nós não teríamos a ligação, mesmo com as dificuldades que temos hoje, entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco. Tenho muito orgulho de ter ajudado, de ter feito a minha parte com o Gilberto Siqueira, com os diretores do DERACRE, com toda a classe política do Acre ajudando, e com a ajuda que tive do presidente Fernando Henrique e do presidente Lula para cumprir minha missão. Se a oposição e os críticos da nossa obra na BR-364 atentassem para um pequeno detalhe, foi no meu governo que nós fizemos o acesso da BR-317 até Chapuri. Está lá. Poucos buracos, pouca manutenção, por conta do solo bom. O trecho de Rio Branco, a Senador Guiomar a Chapuri, praticamente não tem sequer manutenção. Tem uma jazida de laterita, no caso que a gente chama é pissarra, no Acre não tem pedra, presidente. Não tem pedra, senador João. Mas tem uma laterita nessa região e o custo do quilômetro nessa região é 300, 400 mil reais. Óbvio. Para a Amazônia está de bom tamanho. Mas na outra região, que você tem que levar mais de 1.000 quilômetros por rodovia, pedra, e faz um transporte de 2.000 quilômetros, que é 1.000 para ir e 1.000 para voltar. O metro de pedra é o mais caro do Brasil. E você vai ter que adicionar cimento para melhorar a resistência do solo. O quilômetro não tem como sair por menos do que 2, 3 milhões de reais. Essa é a situação. E se a oposição, se os críticos observassem que mesmo na BR-317, no trecho rumo à boca do Acre,
que nós fizemos desde a divisa do Amazonas com Acre até Chapuri, é uma rodovia bem mais barata, com uma manutenção mais fácil, nós estaríamos fazendo a verdadeira discussão sobre esse tema. O povo do Juruá, os moradores dos municípios precisam da ação de todos. Sempre que alguns se arvoram a dizer, eu vou fazer a rodovia, eu vou deixar pronta, comigo faria, não estão falando a realidade. Porque eu sempre disse que o trecho entre Sena Madureira até perto de Cruzeiro do Sul, nós não temos como ter sequer uma estrada boa, por conta do tipo de solo que temos. Então, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, o DENIT, o Ministério do Transporte, todos têm que levar em conta essa realidade. Respeitar a verdade, trabalhar com a verdade e não fazer da BR-364, dos problemas que nós temos para mantê-la funcionando, como tem se esforçado o governador Tião Viana, um palanque fora de época. É isso que nós temos visto. E queria dizer, senhor presidente, que venho à tribuna para fazer esse esclarecimento, mas venho também para dizer que estou atento, como senador, que ajuda o governo da presidenta Dilma também cobrar uma melhor atenção, uma maior atenção para a BR-364 e 317. Na audiência que tive, há pouco mais de uma semana, com o ministro dos Transportes, no DENIT, com o próprio superintendente do DENIT, eu pedi, porque entendo que é esse meu papel como senador, que devo prestar conta do meu mandato ao povo do Acre, eu pedi, e vou fazer brevemente uma visita às obras da ponte do Rio Madeira, eu pedi agilidade na elaboração do projeto que eleva o grade da estrada, o nível da estrada, para que a gente não venha a correr risco de ficar isolado novamente por conta de cheia no Rio Madeira. A ponte, que está em obra, graças à decisão da presidenta Dilma, no Abonã, ligando as margens do Rio Madeira e concluindo a última ponte que é necessária na BR-364, ela está sendo executada. Os projetos de infraestrutura e fundações nas duas margens estão em execução. Está sendo agora analisado o projeto do vão central, porque vai ser estaiado, e eu não tenho dúvidas de que provavelmente ano que vem nós temos essa ponte concluída e será uma das maiores pontes daquela região. Eu espero que a presidenta Dilma, que o ministro dos Transportes, que o DENIT nos ajude a fazer uma grande festa, porque esse é um sonho do povo do Acre. Essa obra fica dentro de Rondônia, mas ela é fundamental para o nosso Estado. Quero dizer que recentemente, com a minha equipe do escritório do Acre, estive em Chapuri e Brasileia, prestando solidariedade à população e reunindo com os prefeitos para ajudar na elaboração dos projetos de reconstrução desses dois municípios por conta da cheia do Rio Acre. E vi a situação precária da BR-317, precária, que está na responsabilidade do DENIT. Pedi ajuda ao DENIT e estou aqui cobrando. Falamos aqui no meu escritório ainda hoje com o responsável pelo escritório do DENIT Acre Rondônia, o senhor Fabiano, e ele afirmou que os contratos de manutenção estão sendo ativados e que o programa de recuperação dessa rodovia se inicia agora. Mas devo, em nome do povo de Brasileia, de Itaciolândia, de Chapuri, de Assis Brasil, dizer que não dá para ficar esperando. A estrada ficou perigosa, está causando grandes prejuízos aos taxistas, aos moradores, às pessoas que procuram um acesso para a Bolívia e para o Peru. Eu mesmo vi histórias de 15 carros ao longo de pouco mais de 60 quilômetros em manutenção por conta de pneu furado em decorrência dos buracos da rodovia. O risco de acidente aumenta a cada dia e eu estou aqui cobrando do DENIT que acelere o processo de recuperação da BR-317
no trecho de Chapuri, Brasileia, Assis Brasil. O que é que eu ouvi do Ministério do Transporte? E quero informar a todos que está sendo elaborado o CREMA, um programa. O CREMA é uma técnica que faz a completa recuperação da rodovia, como nós tivemos em Rio Branco, no anel viário, para Sena Madureira, que vai ser concluído agora, segundo informação do próprio DENIT, que ainda falta o acabamento. Mas esse CREMA, ele vai começar na 317, na divisa do Acre-Rondônia, rumo à Boca do Acre, e vai até Assis Brasil. E eu, daqui do Senado, vou estar cobrando até que essa rodovia seja toda ela recuperada, sinalizada, e que se devolva ao povo do Acre uma rodovia de boa qualidade, como já tivemos nos trechos da 317, quando eu estive no governo, e como quer o governador Tião Viana, que tem lutado muito para que isso se concretize. E em relação à BR-364, a recuperação entre Porto Velho e Rio Branco já está garantida, está em boas condições, até Sena Madureira o serviço será concluído, mas o desafio maior que nós temos, com risco, inclusive, de interdição por conta das fortes chuvas, no trecho de Sena Madureira ao Rio Liberdade, temos um compromisso do ministro dos Transportes, do DENIT, de que está sendo também elaborado o projeto para a reconstrução, e assim que é o termo, reconstrução dos 400 quilômetros entre Sena Madureira até o Rio Liberdade. Essa estrada, por conta da precariedade do seu solo, e não é por outra razão, por precariedade do seu solo, pelas dificuldades que temos, ausência de pedra, ausência de solo bom, dificuldades da própria engenharia, ela tem que ser reconstruída periodicamente. E posso afirmar aqui, nunca ficará pronta, nunca. Vai estar sempre em construção, em reconstrução e em manutenção. Isso talvez prove, e não importa que governo. Quando tivermos um governo irresponsável no Acre, certamente a BR-364 será interditada em poucos anos. Graças a Deus e à sabedoria do nosso povo, não temos. O governador Tião Viana tem procurado agir, passou essa obra para o DENIT, que é quem tem condição de dar essa manutenção cara, de refazer e reconstruir os trechos que precisam ser refeitos e reconstruídos anualmente. O governador Tião Viana, então, acertadamente, devolveu a obra delegada para o DENIT, e eu estou aqui dizendo ao povo do Acre que vou estar vigilante, tanto nas obras da ponte sobre o Rio Madeira, na completa recuperação da 317, da divisa do Amazonas até Assis Brasil. Essa é uma missão minha, de só sossegar quando a ordem de serviço for dada e quando as empresas estiverem com a quantidade de operários, com as frentes de serviço adequadas para a completa recuperação da 317. E, além de cobrar a manutenção imediata da 364, entre Sena Madureira e Liberdade, vou ficar cobrando daqui a licitação para a reconstrução dos trechos que precisam ser reconstruídos nesses 400 quilômetros, que tem o pior solo para se fazer rodovias na Amazônia. E é talvez a região mais cara de se fazer estradas na Amazônia, que é o trecho de Sena Madureira até o Rio Liberdade, já no município de Cruzeiro do Sul. Eu ouço a parte do senador José Medeiros e, em seguida, quero concluir, senhor presidente, me referindo a um caso gravíssimo, que é a situação dos imigrantes haitianos no Acre, porque o governador Tião Viana tomou uma atitude de devolver, senhor presidente, Anastasia, de devolver, inclusive, a administração de um abrigo que temos no Acre, que talvez vossas excelências possam se chocar. A Europa está reunida agora, os líderes, discutindo a situação dos imigrantes na Europa, com a morte de milhares deles em balsas, em embarcações precárias no Mediterrâneo, tentando sair da África, tentando atravessar para a Europa, mas só no estado do Acre, de 2010 para cá, só no estado do Acre, passaram 35.938
35.938 haitianos pelo estado do Acre. E se a Europa não suporta 2, 3 mil imigrantes chegando, imagina um estado do Acre suportar, dar acolhida e assumir a responsabilidade de 35.938 haitianos de 2010 para cá. É essa a situação precária. Eu estou pedindo uma audiência com o ministro dos Transportes, com o ministro da Justiça, com o senhor Beto Vasconcelos, e devo ter essa audiência, se não hoje, mais tardar terça-feira, porque o ministro estava ausente do Ministério, tinha pedido uma licença, e eu estou aguardando o retorno do ministro para tratar exclusivamente desse tema que eu, depois de ouvir o senador Zé Medeiros, vou fazer um brevíssimo relato para que meus colegas que estão inscritos possam também fazer uso da tribuna. Senador Jorge Viana, lhe parabenizo pelos temas trazidos aqui nessa manhã, porque não são afetos ao Acre, se diz a respeito da vida do Brasil, na verdade. O estado de Mato Grosso, ele padece da mesma deficiência de infraestrutura e está precisando de uma ação urgente do DENIT em relação à BR-364, que Vossa Excelência citou aqui. Nós temos entre Rondonópolis e Cuiabá, e eu tenho constantemente falado nessa tribuna, e lhe parabenizo porque vejo a sua defesa em prol do estado do Acre, e assim tenho feito em relação a Mato Grosso, porque nossos estados, eles dependem praticamente de poucos corredores. Então, o olhar do DENIT para essas necessidades é muito importante. Lhe parabenizo por essa cobrança. Em relação aos haitianos, é o mesmo, esse problema é nacional, na verdade. Eles entram ali pelo Acre, Mato Grosso já, em todos os dias, na verdade, você tem haitianos passando. Eu penso que, ao levantar esse tema, nós podemos começar uma discussão aqui, senador Jorge Viana, a respeito da permanência do Brasil ali no Haiti. Eu noto que os representantes da ONU e o próprio Estados Unidos, eles estão ficando com a picanha e nós estamos roendo o osso. Ali altos funcionários vão para o Haiti, é próximo, ganhando altas diárias, e o Brasil está ficando com uma parte do trabalho difícil e ficando com o ônus de vir toda essa massa de haitianos que o país não suporta. E levanto mais aqui um outro problema. Não é só haitiano, senador Jorge Viana. Eu trabalhava na Polícia Rodoviária Federal e era todos os dias até chineses e bolivianos que vão para São Paulo e para o Sudeste. Nós já temos a figura aqui no Brasil, embora muitos não saibam, a figura do coiote. Cansei de levar coiotes à Polícia Federal, mas nossa legislação ela ainda é muito frouxa e nós precisamos nos debruçar sobre isso. Só para Vossa Excelência ter uma ideia, você pegar um ônibus lotado com coiotes e pessoas, você leva na Polícia Federal, eles ouvem e eles saem junto com os policiais que levaram. Nós não temos uma legislação que possa deportá-los imediatamente. Eles recebem uma comunicação e podem, em 3 dias, sair do país ou não. Então, é um problema sério e eu imagino a dificuldade que o governo do estado do Acre está passando com essa tamanha leva de pessoas que todo dia aportam buscando o Eldorado brasileiro. Muito obrigado. Eu agradeço Vossa Excelência, senador Zé Medeiros, e queria, senhor presidente, só informar que o governador Tião Viana encaminhou um expediente à presidenta Dilma Rousseff, dizendo não ter mais as condições de seguir cuidando desse tema, que é um tema estranho à competência dos estados, é um tema exclusivo da União Federal ou de instituições ligadas das Nações Unidas, e não tem sentido um estado como o Acre. Já tivemos um certo conflito com o estado de São Paulo, do governo do Acre com o governo de São Paulo, por desentendimento, porque chegaram 400 haitianos de São Paulo e o governo do estado e a própria prefeitura de São Paulo entenderam que era uma situação estranha, que o governo do Acre estava mandando para... O governo do Acre está mandando nada. Nós não importamos os haitianos saem do Haiti, entram no Acre,
ficam numa situação absolutamente precária, por um ato humanitário se dá alguma acolhida, se recebe, e eles não querem ficar no Acre, nem vieram com esse propósito. O Acre é um ponto de passagem. Nós não podemos, então, impedi-los de ir a São Paulo. A maioria deles estão indo, inclusive, para o centro-sul do país. Nesse período de pleno emprego no Brasil, os haitianos saem, quem já veio chama o outro, e nós sabemos como funciona. Agora, os números são estarrecedores. Eu recebi esse documento que eu peço que conste nos anais do Senado. Ele é assinado pelo secretário de Estado de Justiça e Direitos Humanos, Nilson Mourão, meu suplente, inclusive senador, ex-deputado federal, e pelo Gabriel Maia, secretário de Estado de Desenvolvimento Social. Nele, eles informam que o governador Tião Viana encaminhou o expediente à presidenta Dilma, transferindo a responsabilidade da gestão de um abrigo. Tem períodos, tem 1.000 haitianos num abrigo. Imagine o risco que estamos correndo desde 2010, 1.000 haitianos, mulheres, homens, em alguns casos até crianças, grávidas. E o governo do Estado está transferindo a responsabilidade da gestão do abrigo dos imigrantes para o governo federal, estando aberto a eventual cooperação. O governo do Acre quer seguir cooperando, mas não vai seguir sendo o responsável por algo que não é da competência do Estado, não está estabelecido nas competências do Estado. Então, eu quero fazer uma leitura aqui. Essa migração começou em 2010. Os imigrantes começaram a chegar no Acre em 2010 pela rodovia BR-317. Foram 37 apenas em 2010. Em 2011, já foram 1.175. Em 2012, foram 2.225. Em 2013, foram 11.524. Aí já não eram mais haitianos só, como bem colocou Vossa Excelência. Até 2012 eram só haitianos. Em 2013, 2014 e 2015, eu vou ler aqui. Até a presente data, no Acre, de haitianos, foram 32.783 que passaram pelo Estado, de haitianos. Senegaleses, 2.000. Senegal, na África, 2.774. República Dominicana, 322. Colômbia, 22. Gâmbia, 3. Gana, 2. Bahamas, 1. República de Camarões, 3. Equador, 4. Serra Leoa, 1. Cuba, 8. Mauritânia, 1. Nigéria, 14. Total, 35.938. Essa é uma situação insustentável para qualquer Estado da Federação. Vossa Excelência, senador Anastasia, governou Minas Gerais. Trabalhou com o governador Aécio e depois assumiu o governo daquele importante Estado do Brasil. O Estado de Minas Gerais, certamente, Vossa Excelência há de concordar comigo, não tem condição, sozinho, sem amparo das Nações Unidas, sem amparo do governo federal, que é um dos grandes estados. São Paulo não tem a menor condição. O governo de São Paulo ficou reclamando com a chegada de 400 haitianos. 400 a gente recebe a cada 2 dias no Acre. 2, 3 dias chegam 400 haitianos. Então, o governador Tião Viana tem toda a razão. O ato humanitário nós seguimos fazendo. Eu já fiz delegação, já fui com um grupo de senadores visitar Brasileia, transferimos o abrigo de Brasileia, que o município não tinha como suportar, para a capital do Acre, Rio Branco, e agora o governador Tião Viana não tem a menor condição. O governo do Acre já gastou nesse período R$10.190.000 só com alimentação e com abrigo, sem ter as pessoas qualificadas para lidar com uma situação tão grave como essa. Não tem a menor, o Estado não reúne, não é prerrogativa do Estado trabalhar com esse tema. E eu faço o apelo aqui, vou estar com o ministro da Justiça, Zé Eduardo Cardoso, na próxima semana, ou hoje, caso ele confirme minha audiência, vou levar esses ofícios e faço um apelo à presidência da República. Esse é um assunto gravíssimo. O Itamaraty, o Ministério da Justiça, a Casa Civil precisam tirar das costas do governador Tião Viana, das costas do governo do Acre, a responsabilidade sobre esse tema que é tão grave. A Europa está vivendo um drama por conta da morte essa semana de dezenas de imigrantes que, saindo da África, fugindo da guerra civil que acontece em vários países do norte da África, tentam a melhor sorte na Europa. E nós vamos fazer o quê? A justificativa que nós estamos usando para dar
visto de entrada para os haitianos é um esforço de tentar aproveitar o que a legislação estabelece, que é uma espécie de asilo ambiental. O que é que significa isso? Baseado que o Haiti sofreu um desastre natural, que foi o terremoto. Com base nisso, então, está se dando a recepção dos haitianos que nos procuram. Agora, a pergunta que eu faço é o seguinte, antes de ouvir o senador Assi e encerrar meu pronunciamento. O Brasil tinha uma cota de 100 haitianos por mês. O Brasil dava, então, visto de entrada para 100 haitianos lá em Porto Príncipe por mês, para que eles pudessem vir para o Brasil, ou seja, 1.200 por ano. A presidenta Dilma esteve lá e falou, bem, já que estão entrando no Brasil pelo Acre, aos milhares, vamos tirar esse limite de 100 vistos de entrada por mês, ou seja, 1.200 por ano. Está aberto. E por que os haitianos, em vez de ir na embaixada em Porto Príncipe, pegar seu visto e entrar no Brasil, como queiram, já indo direto para onde estão seus parentes, fazem a opção dessa rota pelo Acre? E aí eu digo, por que é grave? Porque eles saem do Haiti, vão para a República Dominicana, vão para o Panamá, do Panamá chegam até o Equador, isso de avião, depois eles fazem o resto do percurso por terra, do Equador para o Peru, atravessam as Cordilheiras dos Andes, chegam na cidade de Inapari, vão a Assis Brasil e entram no Brasil. Comprovadamente, estão refém dos coiotes, dos que, espécie de pessoas que escravizam esses flagelados, que já não têm como chegar no Brasil, pagam, segundo as informações, 2, 3 mil dólares para poder chegar até o Acre. Segundo informações, pagam até 2, 3 mil dólares para chegar no Acre. E por que estão vindo por esse caminho? Certamente, o Itamaraty precisa tomar alguma providência. Alguma coisa não está funcionando em Porto Príncipe. Ou muita coisa não deve estar funcionando em Porto Príncipe. Senão, ninguém faria um caminho difícil, perigoso, de chegar até o Acre, gastando o que não tem, se poderia entrar no Brasil pela porta que escolhesse entrar, não é? Usando a nossa embaixada. Então, essa é uma situação grave. Eu ponho na responsabilidade do Itamaraty, do Ministério da Justiça e da Casa Civil da Presidência da República, que recepcione esse expediente do governador Tião Viana, que assume publicamente que o Estado não tem condição de seguir sendo o responsável pelo abrigo, pelo acolhimento dos imigrantes haitianos e de outras partes do mundo que estão buscando acessar o Brasil pelo Acre. Senador Assi. Senador Jorge Viana, cumprimento Vossa Excelência pelo pronunciamento e faço a parte para dizer que eu tenho acompanhado esse drama vivido pelo nosso colega, parceiro, governador Tião Viana, com relação aos haitianos. E quanto mais se atende pelo Acre, mais aumenta a vinda dos haitianos. 35 mil. E o governo do Estado, nenhum governo do Estado tem condições de ser responsabilizado financeiramente para ou achar uma solução e resolver o problema. E, principalmente, estados como os nossos, tanto Rondônia quanto o Acre, não têm essa capacidade financeira, não tem suporte financeiro para resolver essa questão. É uma questão nacional, é uma questão do Ministério da Defesa, de fato, da Casa Civil, precisam assumir em definitivo essa questão para resolver. E a solução não é transportá-los até São Paulo, os outros estados, mas sim resolver isso lá em Porto Príncipe, como Vossa Excelência muito bem colocou. E a presença do Brasil em Porto Príncipe é muito grande, é muito forte. Uma presença da Marinha, da Aeronáutica, do Exército. Não é esse o caminho, mas, de qualquer forma, são eles que podem nos ajudar a resolver esse problema lá no Nascedouro. Essa é uma questão. Outra questão é a nossa BR-364. Por muitas vezes, senador Jorge Viana, eu já trouxe também esse problema junto com Vossa Excelência, já estivemos junto no Ministério do Transporte. É uma situação que não acaba e não fica pouca, como se diz. Olha, realmente um problema, não só de Porto Velho a Rio Branco, mas de Porto Velho a Vilhena também. Já se iniciou a restauração da BR-364,
fizeram a restauração, por exemplo, entre Pimenta Bueno e Presidente Médici, nem terminaram a restauração e o que foi feito já esburacou completamente. Já fizemos diligência junto com o senador Raupp, senador Cassol, os deputados federais do estado de Rondônia. Na época, o general Frache nos acompanhou, viu o serviço mal feito que as empresas estavam fazendo. Mas continuam a fazer um serviço mal feito. Nós estamos pedindo que se faça um laboratório do trabalho que foi feito nessa BR para saber que tipo de material estão colocando. Porque é só ameaçar a chuva, os buracos começam a entrar de novo na BR. É um absurdo. Nós levamos 10 anos para conseguir essa restauração do projeto, licitação, e agora fazem a restauração e ela não aguenta um inverno. Um inverno ela não aguenta. Então, meus cumprimentos pelo seu pronunciamento e vamos estar atentos. Eu quero ficar aqui à disposição de Vossa Excelência para nós irmos ao ministro para pedir providências urgentes com relação à BR-364 de Porto Velho a Rio Branco e de Porto Velho a Vilhena também. Nós precisamos achar uma solução, o que não pode é ficar como está. Do jeito que está, não pode ficar o trabalho que eles estão fazendo na BR-364. Meus cumprimentos, senador Jorge Viana. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, senador Assi. E devo dizer que na semana que vem estou apresentando na Comissão de Relações Exteriores